estudantes do terceiro ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Lembre que eles são importantes para o seu bem-estar e sua saúde. Se precisar sair de casa, use máscara. Lave sempre suas mãos antes, depois das aulas e sempre que possível. E escolha um lugar aí bem confortável para você assistir às aulas, prestar atenção e fazer todas as atividades, porque nós temos muitas coisas para aprender hoje. E quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou uma folha para registrar a aula, lápis, borracha, tesoura, uma figura de Curitiba, pode ser uma foto, certo? Ou se não, uma figura que você tem aí de Curitiba. Ah, professora, eu não tenho a figura. Então, você pode desenhar uma figura, se for grande, melhor ainda. Desenha e daí você vai precisar do lápis de cor para colorir, certo? Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material. Então, como é de costume, antes de começar a aula de hoje, nós vamos fazer a revisão da aula passada, que o nosso tema foi tempo cronológico e tempo histórico. E nós aprendemos com a Vivi. O relógio nos ajuda a organizar nossa rotina. Ele marca o tempo em horas, minutos e segundos. Horas é a unidade de tempo maior. Uma hora equivale a 60 minutos ou 3.600 segundos. Um minuto corresponde a 60 segundos. O segundo é a unidade de tempo menor. Quando eu pisco, já passou um segundo.
falamos também sobre simultaneidade. Lembra o que é? São as coisas que acontecem na mesma hora, como aparece ali na imagem. Os habitantes da casa ao mesmo tempo fazendo coisas diferentes. Então guarde essa palavrinha, simultaneidade. O que acontece na mesma hora, no mesmo tempo, em espaços diferentes, certo? Aprendemos na aula passada sobre o calendário e a Vivi trouxe uma informação bem importante sobre o sistema oficial de medida de tempo. Vamos ler? O calendário marca os anos, os meses, as semanas e os dias. O calendário mais utilizado no Brasil é o calendário cristão, que também é utilizado em outros países. Então vamos ver como funciona esse calendário cristão. O calendário começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. São 365 dias, que é o período de um ano. E esse ano ele é dividido em 12 meses. E os meses são divididos em semanas. E olha lá o que a Vivi veio lembrar também. O calendário também mostra os dias da semana. Então os meses são divididos em semanas. Vamos relembrar os dias da semana? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. E olha o que a Vivi veio nos dizer. Para falar do tempo cronológico e do tempo histórico, utilizamos algumas palavras importantes. Vamos conhecer? Lembrando que são algumas palavras, porque a gente for pesquisar, tem muitas outras palavras. Para falar de algo que já passou, utilizamos as palavras passado, antigamente, ontem. O passado, o ontem, o antigamente é tudo que já aconteceu. Do passado a gente guarda algumas lembranças, como fotografias, vídeos e objetos. Para falar de algo que está acontecendo, utilizamos as palavras presente, atualmente e hoje. Presente é o que nós estamos vivendo agora, certo? Para falar de algo que vai acontecer, utilizamos as palavras futuro, posteriormente, amanhã. O que vai acontecer e como vai acontecer, nós não sabemos. Isso se chama futuro. E nós vimos um pouco sobre a cidade de Curitiba, quais as mudanças que houveram ao longo do tempo cronológico e também vimos alguns fatos históricos. Vimos que eles se interligam, certo? E vamos lá para a aula de hoje. E a Vivi veio nos falar qual vai ser o tema da aula. Aula 4, tema Cidade de Curitiba, Patrimônio Histórico, Cultural e Natural. Então pegue lá o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo a aula, aula 4, História. Cidade de Curitiba, Patrimônio Histórico, Cultural e Natural. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
Vamos continuar? E a Vivi veio nos fazer uma pergunta, ela está com uma dúvida. Você sabe o que é uma cidade ou um município? Quando a gente falou o tema da aula, eu falei a cidade de Curitiba, mas poderia ter falado também um município de Curitiba. E você sabe o que é cidade? O que é município? Para responder essa pergunta, nós precisamos conhecer um pouco mais sobre onde moramos. Moramos no planeta Terra. O planeta Terra é formado por continentes. Continente é uma grande massa de terra cercada por água. No planeta Terra tem 6 continentes, sendo eles a África, Ásia, Europa, Oceania, América e Antártida. Moramos no continente americano, na América do Sul, que aparece na imagem aí. Cada continente é dividido em vários países. Moramos no Brasil. O Brasil é o 5º maior país do planeta Terra. Para facilitar a administração, o Brasil foi dividido em áreas menores. São 26 estados e um distrito federal, onde fica a capital Brasília. Nós moramos no estado do Paraná. E o estado também são divididas em unidades políticas e administrativas. São os municípios ou cidades. Os municípios são as menores unidades administrativas do nosso país. O Paraná possui 399 municípios. Curitiba é um desses. Moramos em Curitiba, que é um município brasileiro, capital do estado do Paraná, com 1.948.626 habitantes e é o município mais populoso do Paraná. Então, já aprendemos um pouquinho sobre os municípios. E a Vivi veio nos contar alguma coisa. Município é o local onde vivemos. Nele encontramos casas, prédios, ruas, parques, comércio, transporte, entre outros. O município é administrado por prefeitos e vereadores. Eles são escolhidos pelo voto popular através de uma eleição que ocorre de 4 em 4 anos. Atualmente, o prefeito aqui de Curitiba é o Rafael Greca de Macedo e a cidade tem 38 vereadores. E olhe lá o que a Vivi veio nos contar. Para administrar um município, o prefeito conta com uma equipe de trabalho. E essa equipe de trabalho é em diferentes setores, como na educação, na saúde, no meio ambiente, no transporte, na segurança, no urbanismo, entre outros, certo? O prefeito tem o seu gabinete no Palácio 29 de Março, que aparece ali na imagem. Essa é a sede da Prefeitura Municipal de Curitiba. O Palácio 29 de Março recebeu esse nome, sabe por quê? Ah, sabe sim, porque nós falamos na aula passada. 29 de março de 1693 foi quando foi fundada a Vila de Curitiba, certo? Então, olha aí, o tempo cronológico de novo interferindo no tempo histórico. Vamos ver mais uma coisinha que a Vivi veio falar para nós. Os vereadores são responsáveis por propor leis que atendam às necessidades dos moradores do município. E você sabe onde fica o gabinete dos vereadores? O espaço onde que eles apresentam e votam as leis? É o Palácio Rio Branco, onde funciona a sede de Câmara de Vereadores. E ele é um importante prédio histórico aqui da nossa cidade, certo? Olha lá, a Vivi veio falar mais uma coisa interessante. Tanto o Palácio 29 de Março quanto o Palácio Rio Branco são lugares de patrimônios da cidade. Você sabe o que é patrimônio? Vamos descobrir? Patrimônio, que palavra diferente, né? E para ajudar a gente a falar de patrimônio, olha lá. Para isso eu chamei um amiguinho. Vocês conhecem o Curitibinha? Oi, eu sou o Curitibinha.
O Curitibinha é inteligente e estudioso, busca conscientizar seus amiguinhos sobre a importância de preservar a natureza. E ele veio da Floresta Encantada das Araucárias. Ele nasceu lá. Tanto que se você olhar, o cabelo dele é bem diferente. Ele tem uma folha no lugar do cabelo. E o Curitibinha veio apresentar a sua turminha, pois em alguns momentos das nossas aulas eles vão estar presentes, nos acompanhando e nos ensinando também. Tem a Graciosa, o Fosco, a Zezé, a Ave Celeste, os Seres dos Pinheirais, que é uma turma de pinhões, o Cachorrinho Curiticão e o Pinheiro Sorriso, certo? E nós vamos utilizar na aula, em alguns momentos, a história em quadrinhos do Curitibinha, o volume 1. A história em quadrinhos se chama Viagem pela História de Curitiba. Vamos continuar? Para aprender sobre patrimônio, vamos fazer um passeio pela cidade de Curitiba. O Curitibinha vai nos acompanhar. Olhem lá a imagem. E aí, galera? Todos preparados para o nosso passeio? Oi, Curitibinha! Estou ansiosa para conhecer a história da nossa Curitiba. Mano, só você mesmo para me tirar da cama no sábado para um programa desses? Como sempre, reclamando de tudo, né, Piá? E até o Curiticão falou o que ele está sentindo, ó. Au, 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 que quer dizer estou preparadíssimo. Então vamos lá, faremos nossa viagem conhecendo os patrimônios históricos que revelam partes da vida curitibana. Patrimônio histórico? Como assim? São os lugares, prédios, praças, bairros que ficaram como marcos do passado e que se fazem presentes até hoje. Tô ligado, Gralha Azul! Então, ó, nós aprendemos. Patrimônio histórico são os lugares, prédios, residências, praças, bairros da cidade. Então, são marcos do passado que podemos observar ainda hoje presente na nossa cidade, certo? E observe esse desenho. Ele é de Ademir Paixão e ele retratou vários Patrimônios históricos de Curitiba. Olhem bem a imagem. Aparece lá o Museu Oscar Niemeyer, que é o Museu do Olho, a Catedral da Praça Tiradentes, o Teatro Guaíra, o Jardim Botânico com a estufa, o Teatro Paiol, um passeio público, a Praça 19 de Dezembro, o Bosque Alemão, a Torre Panorâmica, o Memorial Ucraniano. Tudo isso e outros lugares são patrimônios históricos de Curitiba. E a Vivi agora veio com uma dúvida. Vamos ver? E patrimônios culturais? O que são? Existe aqui em Curitiba? E aí, o que você acha? Patrimônio cultural? Vou contar para vocês. Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país. Para uma cidade, como as festas, as danças, as músicas, as manifestações populares, as artes, a culinária, entre outros. Mas tem uma coisa bem importante. Isso vocês têm que lembrar sempre. Todo patrimônio histórico também é um patrimônio cultural, certo? E eu trouxe um aqui para a gente aprender um pouquinho mais sobre patrimônios culturais. Ali aparece Patrimônio Cultural Lendas e aparece um lugar que são as ruínas de São Francisco, que na verdade é a construção de uma igreja que inacabada, que não terminaram. E existe uma lenda que embaixo dessa construção existem túneis que levam para as outras igrejas do centro de Curitiba e para a catedral também. Se isso é verdade, não sabemos, como todas as lendas, mas algumas lendas têm um pouco de verdade, certo? E a Vivi tem mais uma dúvida.
dúvida. E você sabe o que é um patrimônio natural? O Curitibinha também vai nos levar para um passeio. Nele vamos conhecer um patrimônio natural do Brasil e também do Paraná. Oi, Sorriso! Nosso passeio começa aqui, nesta reserva da Mata Atlântica, onde vamos conversar com a araucária Sorriso. Curitibinha, Graciosa, Zezé, Curiticão, que prazer em revê-los! Oi, Sorriso! Então, Curitibinha mostrou a Mata Atlântica, que é um patrimônio natural, mas ali tem um desenho. E aqui tem uma foto da Mata Atlântica. O que é um patrimônio natural? É aquele que tem paisagens como os rios, montanhas, serras, cachoeiras, fozes, florestas, matas, animais silvestres e afins. Alguns lugares também encontramos aqui na cidade, como os parques, bosques e pedreiras. Mas, professora, aí os parques, os bosques e as pedreiras não foram adaptados para lazer? Foram adaptados para lazer também, mas é um modo de preservar a natureza. E olhe lá o que a Vivi veio nos dizer. Agora vamos conhecer alguns espaços muito importantes da cidade e que podem ser considerados patrimônios. Vamos embarcar nesse passeio com um ônibus de turismo. Durante o trajeto, faremos uma atividade, dizer que tipo de patrimônio se refere ao lugar visto. E você conhece o ônibus turismo? Já teve a oportunidade de ser um turista passeando nele? O ônibus turismo também é um patrimônio de Curitiba e, como eu falei, é um patrimônio histórico e também um patrimônio cultural. Ele é estilo jardineira, com as janelas bem amplas, até para você visualizar melhor o lado de fora, certo? E ele passa por 26 pontos turísticos de Curitiba. No mapa de Curitiba, ele passa por onde está tracejado ali de vermelho, lá em cima, certo? Nesse passeio é possível conhecer principais parques, praças e atrações da cidade. Nós vamos passar por alguns desses lugares e enquanto nós estivermos passando, você vai pensar: será que é um patrimônio histórico? Será que é um patrimônio cultural? Será que é um patrimônio natural? Certo? Essa vai ser a nossa atividade. Falar qual dos 3 patrimônios que são, certo? Vamos começar com a Praça Tiradentes, de onde sai o ônibus turismo. A Praça Tiradentes é a mais antiga da cidade. Nela é onde foi construída a primeira capela, que hoje, tem a Catedral Metropolitana de Curitiba, certo? Agora me diga uma coisa. Lá de azul está escrito Patrimônio Histórico, onde está amarelo, Patrimônio Cultural, e onde está verde, Patrimônio Natural. Em todos os lugares que nós vamos passar vai ter esse quadrinho, para você pensar que tipo de patrimônio é esse. E o que você acha? A Praça Tiradentes, que tipo de patrimônio que é? Se você falou patrimônio histórico, acertou. Mas a professora Viviane também falou uma coisa para vocês. Todo patrimônio histórico é também um patrimônio cultural, certo? Vamos pro próximo? Vamos passear com o nosso ônibus turismo? Rua das Flores. A Rua das Flores, ou Rua 15 de Novembro, ou até Avenida Luiz Xavier. Foi a primeira rua transformada em rua de pedestre. Já estudamos isso na nossa aula, né? E o que você acha? É um patrimônio histórico, é um patrimônio cultural ou é um patrimônio natural? Se você falou patrimônio histórico, acertou. E lembra o que a professora falou, todo patrimônio histórico também é um patrimônio cultural, certo? Mais um lugar. Teatro Paiol.
Em 27 de dezembro de 1971, esse antigo abrigo de pólvora foi transformado no primeiro Teatro de Arena de Curitiba. Teatro de Arena? O que é isso, professora? É um palco onde os artistas ficam no meio e as pessoas ficam em volta, certo? E você acha que um teatro é um patrimônio histórico, cultural ou natural? É um patrimônio histórico, então antes era um abrigo de pólvora e depois virou teatro. E também um patrimônio cultural. Vamos continuar o nosso passeio, o nosso trajeto. O Jardim Botânico, que é um dos pontos turísticos mais visitados de Curitiba. Ele foi inaugurado em 1991. Foi criado parecido com os jardins franceses e também tem uma estufa para algumas plantas que precisam de um cuidado a mais. Tem árvores, tem animais silvestres, tem uma mata ali. E você acha que ele é um patrimônio histórico, cultural ou natural? Se você falou patrimônio histórico, acertou! E todo patrimônio histórico é um patrimônio cultural. Mas esse aqui tem uma coisa a mais. Também é um patrimônio natural. Lembra que a professora falou que alguns lugares são até adequados para o lazer, né? Mas que também é uma maneira de preservar. Vamos para mais um lugar, Praça Santos Andrade. E na Praça Santos Andrade nós vamos visitar dois lugares. O primeiro é a Universidade Federal do Paraná, a UFPR. E você sabia que essa universidade foi a primeira do Brasil? Ela iniciou em 1912. E você acha que é um patrimônio histórico, cultural ou natural? É um patrimônio histórico e também cultural. Do outro lado da Praça Santos Andrade tem o Teatro Guaíra. E o Teatro Guaíra é uma instituição cultural com auditórios para teatro, danças e espetáculos musicais. E o que tipo de patrimônio que você acha que é? Se você pensou aí e falou, é um patrimônio histórico, acertou. Lembrando que todo patrimônio histórico também é um patrimônio cultural. E vamos continuar o nosso passeio. O Paço da Liberdade é um edifício histórico localizado no centro da cidade de Curitiba. Ele foi inaugurado em 24 de fevereiro de 1916. Ele já foi sede da prefeitura, do Museu Paranaense e hoje tem algumas exposições. E o que ele é? Um patrimônio histórico, cultural ou natural? O que você acha? Se você falou patrimônio histórico e patrimônio cultural, acertou! E vamos continuar o nosso passeio. A Ópera de Arame, com estrutura tubular e teto transparente, é um dos símbolos de Curitiba. Inaugurada em 1992, acolhe todo tipo de espetáculo, do popular ao mais clássico, e tem capacidade para 1.572 pessoas. E você acha que é um patrimônio histórico, cultural ou natural? Já tão craque, né? Patrimônio histórico e cultural também. Mas a Ópera de Arame, em sua volta, também tem uma mata e tem alguns animais silvestres e árvores nativas. Então também é um patrimônio natural. E o próximo, a Pedreira Paulo Leminski, que é uma área destinada a espetáculos ao ar livre. No passado, essa pedreira foi uma pedreira, claro, e também uma usina de asfalto. Esse palco ele é cercado por um paredão de rochas de 30 metros. E você acha que tipo de patrimônio que é? Se você falou patrimônio histórico, acertou. Cultural também. E também é um patrimônio natural. Foi até feito para preservar ainda a mata que existe ali na região. Santa Felicidade.
Opa, professora, Santa Felicidade é um bairro, diz que é um bairro de imigrantes italianos. Isso mesmo. E tem um movimento grande devido aos restaurantes, lojas de produtos variados, tem o Memorial da Imigração Italiana, onde ocorre a Festa da Uva, e tem também o Parque de Santa Felicidade. E daí? Será que um bairro é um patrimônio histórico, cultural ou natural? Se você falou que é histórico, acertou. Todo patrimônio histórico também é cultural. E como lá também tem parques, também tem espaços ali naturais. E o legal é que tem também produtores rurais, certo? E o último lugar que nós vamos passar, onde que vai terminar o nosso trajeto, é no setor histórico da cidade. Lá tem templos de diferentes religiões que podem ser visitados com uma caminhada tranquila. E também tem aos domingos, a feirinha do Largo da Horta. E que tipo de patrimônio é esse? É um patrimônio histórico e cultural também, certo? E a Vivi veio nos contar que atividade que nós vamos fazer agora. Escolha um patrimônio da cidade de Curitiba e crie um quebra-cabeça com a imagem dele. Então essa vai ser a atividade que a gente vai fazer. Eu vou ensinar como você vai fazer, certo? Pega aí a sua imagem de Curitiba e uma tesoura. Vamos fazer o quebra-cabeça de um patrimônio? Lembra que eu falei para vocês? Pegar uma imagem. Se você não tem imagem, você pode desenhar, certo? É bom que a imagem seja grande, eu acho que fica bem mais legal. Algumas imagens já estão com essa borda em volta. Corta essa borda que a gente não vai precisar, então vai precisar só da parte da imagem. Se a tua imagem for no papel fininho, também passa e cola em um papel um pouquinho mais firminho, que também vai ficar mais legal, certo? Então cortei a borda da minha imagem, eu vou virar do outro lado. Desse outro lado eu vou tracejar, rabiscar como que eu quero o meu quebra-cabeça. Eu trouxe aqui algumas sugestões. Eu acho isso daqui muito fácil, que ele fica, listrado. E daí eu vou cortar em cima da linha. Toda a imagem, certo? Cada parte que eu cortar vai ser uma peça, então, do meu quebra-cabeça. Eu já tenho um aqui pronto, Então ele vai ficar um quebra-cabeça com tiras. Posso fazer diferente, professora? Pode também fazer diferente, Esse daqui eu fiz com quadrados. Peguei a imagem, virei, fiz as linhas. Posso fazer a linha ou com a minha mão mesmo ali, Sem nenhuma régua. Ou se quiser que fique mais certinho com a régua, certo? E daí recortar e vai ter as pecinhas. Vou fazer uma recomendação, não façam peças muito pequenas, que vai ficar difícil para montar. Se você vê que já ficou craque fazendo de tiras quadrados, por que não fazer tipo um quebra-cabeça mesmo? Trouxe 2 aqui, certo? E daí recorta e vai ficar suas peças de quebra-cabeça da cidade de Curitiba. Eu vou dar um tempo aí para você fazer um desses quebra-cabeças. Se você quiser fazer mais, beleza. Mas um deles já vai me deixar bastante feliz, certo?
aí, terminou sua atividade? Como a professora sempre fala, não terminou agora, você pode terminar depois. O importante é fazer toda a atividade. E você pode daí guardar esse quebra-cabeça, fazer outros modelos e brincar aí, certo? E a nossa aula terminou. Hoje aprendemos bastante sobre patrimônio histórico, cultural e natural. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!